Seja bem-vindo para mais um estudo, querido amigo e querida amiga. Bom, hoje vamos falar do assunto muito interessante. Na verdade, está relacionado com o que nós falamos no estudo passado. Hoje vamos falar sobre eventos finais. Você já percebeu que o mundo agora se preocupa muito sobre o que está acontecendo hoje em dia? Quantas vezes você já ouviu a expressão estamos vivendo um tempo de apocalipse? Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizer que o fim do mundo está chegando? Estamos no fim do mundo. Até alguns dizem está chegando o arrebatamento. Você já ouviu essa expressão? Bom, isso tudo pode haver erros em interpretar os eventos ou como lidar com a situação ou conclusões que as pessoas normalmente falam sobre os últimos dias. Porém, há uma razão verdadeira que está por detrás. Mesmo aquele que não lê a Bíblia consegue perceber que estamos vivendo um tempo crítico da história do mundo. O aumento de catástrofes naturais, fenômenos sobrenaturais que estão a acontecer, coisas estranhas que nunca a humanidade viu, ou se por acaso havia acontecido no passado, mas agora já estão a acontecer numa escala maior, preocupa tanto os governantes como o povo, tanto da classe alta como da classe baixa. Todas as pessoas não estão isentas do que está a se passar no mundo. Mesmo aquele que está na cadeia consegue perceber que a situação do que está a acontecer no mundo não é uma coisa normal. E eu quero te dizer, a conclusão talvez que você havia chegado está certa, que estamos a viver os últimos do mundo. Ainda estás muito certo em afirmar que o fim do mundo está chegando e de fato está às portas. Então, hoje vamos estudar sobre eventos finais. O que é que aconteceria antes de Cristo voltar? O que é que a Bíblia diz sobre como é que estará o mundo antes do fim? Já entendemos que o fim do mundo vai ser quando Jesus Cristo voltar. Isso já na próxima aula vamos entender melhor. É por isso que eu te convido você a subscrever aqui e sempre colocar sinal de notificação para que quando nós lançamos o próximo estudo, você possa acompanhar aquilo que vamos ensinar. Então você tem que ficar aqui sempre e ao mesmo tempo também partilhe esse conteúdo para mais amigos possam conhecer a verdade. Então, o fim do mundo de fato está às portas, estamos a ver nos últimos tempos. Então, capítulo 24 de Mateus é um capítulo que mais nos apresenta sobre os eventos finais, né? É o Apocalipse dentro dos Evangelhos, porque é interessante que ali até foi o próprio Cristo sozinho a falar sobre aquilo que vai acontecer no fim do mundo. Bom, podíamos dizer que Cristo estava a falar o que vai acontecer no fim do mundo, é assim como nós falamos, né? Mas, na verdade, deveríamos colocar essa frase desta forma. O que Cristo falou sobre o que está a acontecer hoje, nos últimos dias. Porque quando ele falava era 2000 anos atrás. Mas tudo quanto ele apontou aqui está a acontecer hoje. A Bíblia é a palavra profética. Tanto que a Bíblia disse no Antigo Testamento que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus servos e os profetas os seus segredos. Então os profetas recebem o dom profético para conhecer também aquilo que vai acontecer no fim. E aqui Cristo também estava a exercer o dom profético ao falar sobre os eventos finais. Vamos rapidamente estudar e entender o que é que vai acontecer. Abre a sua Bíblia no capítulo 24 do livro de Mateus e pelo contexto vamos perceber que os discípulos aproximaram a Cristo e queriam saber como é que seria sinais do fim do mundo. Como é que vai ser antes de Cristo voltar. É por isso o versículo 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E Cristo, sem hesitar, como sempre, o bom mestre, calmo, ele depois começou a explicar. E Jesus respondendo disse primeiro: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Meu amigo que me acompanha, há muitos falsos profetas. Você deve se acautelar. O apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios, ele fala claramente que os falsos apóstolos são como Satanás, que se transfigura em anjos de luz. E esses também se transfiguram em apóstolos de Cristo. O que quer dizer a expressão transfigurar? São capazes de imitar ou fazer-se parecer que são apóstolos de Jesus. Daí que você tem que prestar atenção. Não é qualquer igreja, não é qualquer que se auto-intitula profeta que está a ensinar a verdade.
Há muita gente que se levanta, que fala por aí, o fim do mundo já chegou, Cristo vai voltar amanhã, cada um marca a data, tantas datas já foram marcadas e não deram certo. Isso tudo são sinais do fim. Então, a palavra de Deus diz claramente que acautelai-vos que ninguém vos engane. Né? E ele continua, versículo 5, disse que porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal. Você percebeu que há muita gente que está a aproximar hoje no mundo a dizer que são Cristos? Quantas vezes já ouviu Cristo apareceu aonde? Cristo apareceu aonde? Alguns até não afirmam categoricamente que são eles Cristos, mas eles dizem, Cristo me enviou, Cristo me mandou, Cristo me disse isso, Cristo me disse aquilo. Há alguns até que chegam mais longe. Eu conheço um profeta muito conhecido, né? Chama-se Cacó Filipe. Este profeta afirma categoricamente que ele é o último mensageiro de Cristo e que o povo só encontraria a salvação se olhar para ele. Ele afirma categoricamente que ele é o noivo de Mateus 24. Não, Mateus 25, que é o capítulo posterior a este. Enquanto ali nós sabemos que o noivo é o próprio Cristo. Então, Cristo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo que eu sou a Cristo e enganarão a muitos. As pessoas que vão nas igrejas hoje em busca de milagres e muitos deles são enganados. Ainda Cristo disse, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Né? Há de haver guerras em vários sítios, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haverá conflitos em todo o sítio. Nós estamos a ver num tempo em que as estatísticas mundiais afirmam que há conflitos em vários países do mundo. Né? Este momento que estamos a conversar, a guerra entre Palestina e Israel nem acabou. Neste momento que estamos a falar, há muitas manifestações nos países árabes. Quando estamos a falar, há terrorismo em vários pontos dos países africanos. Muitas pessoas estão a morrer por causa das guerras. E tudo isso mostra que estamos a viver no tempo do fim e dentro em breve Cristo Jesus vai voltar. Né? Cristo disse que esses são princípios de dores. Ainda vamos ver muitas outras coisas. Ainda vamos ver muitas dificuldades, muito sofrimento e vamos ver miséria cada vez mais. Lembra que os falsos profetas têm tendência de te fazer você pensar que o mundo tudo é mar de rosa, vamos viver bem. Eles profetizam paz e paz, como diz a Bíblia, né? Falam de tudo bonito, está tudo perfeito, não se preocupe, vai viver bem, vai ter mais dias de prosperidade. Não estamos a dizer que nós almejamos o mal. Bom, Deus pode nos abençoar, mas em geral, eu quero lhe decepcionar. Estamos indo de mal a pior. Okay? A palavra de Deus também nos apresenta outro sinal, dizendo que vos hão de entregar e sereis atormentados e serão perseguidos por causa do meu nome. Todos aqueles que se identificam como fiéis de Deus, que querem guardar os mandamentos de Deus, que querem obedecer a palavra de Deus, nesses últimos dias eles encontrarão uma perseguição. Tanto a perseguição que eu costumo dizer temporária, superficial, que está a acontecer agora, como aquela perseguição decisiva, que vai acontecer no fim, quando o mundo chegaria a uma conclusão de anular a lei de Deus e a religião bíblica e colocar o nome de Jeová embaixo e levantar um falso sistema de adoração que no livro de Apocalipse é reconhecido como a marca da besta, onde os mandamentos de Deus serão colocados de lado e os homens serão obrigados a guardar os falsos mandamentos e anular a religião bíblica. Vem um tempo em que, obedecendo a Deus, ouvindo a palavra de Deus e querer seguir a palavra de Deus segundo os ditames da consciência, conforme a palavra de Deus ensina, seria considerado crime. E aquilo que nós vimos na Idade Média, quando fogos se acenderam contra os fiéis de Deus, testemunharemos também nesses últimos dias, quando vai se acender fogo contra aqueles que são fiéis mensageiros do Senhor, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos diz que nós seremos odiados por todas as nações, né? Por causa do nome de Cristo. Neste tempo, muitos vão se escandalizar e muitos trairão uns aos outros. Então, haverá traição. Aqueles que não querem se unir a Cristo vão estar contra Cristo. Como disse o próprio Jesus, quem comigo não ajunta espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não há meio termo. Então, a perseguição dos cristãos vai acontecer. Embora que agora já temos também a perseguição de cristãos numa forma que eu posso dizer parcial, em algumas nações que têm sistemas de governos que são muito, como é que eu posso dizer, especificamente comunistas. Perseguem muitos cristãos, muitos são mortos, mas vem um tempo em que, obedecendo a Deus, de acordo com a palavra de Deus, será considerado crime. Bom, continua acompanhando. Vamos ter estudos um dia sobre as profecias e você vai compreender melhor sobre estes aspectos. Mas versículo 11 diz: surgirão muitos falsos profetas, já vimos, e farão grandes milagres, né? E enganarão a muitos. O que quer dizer isso? Não vai à igreja porque a tua igreja faz milagre.
Isso não é nada. Satanás é capaz de fazer milagres. Posso te lembrar que Satanás fez milagres na Bíblia? Lembra dos profetas de Faraó? Tentavam imitar Moisés e Arão. Então, ele é capaz de fazer. Milagre não é nada. A verdade é fundamentada na Bíblia. Você tem que obedecer a palavra de Deus como única regra de fé. Somente aqui que te encontrarás a salvação, porque a sua palavra é a verdade. Então, a salvação encontra-se na palavra de Deus. A salvação encontra-se em Cristo e este crucificado. Então, se você vai à igreja por causa de milagre, você será uma presa muito fácil dos falsos profetas, porque o método favorito de Satanás nesses últimos dias será milagres. Ser tocado a cabeça, você cair de um lado. Vai ser assim como muitas pessoas serão enganadas. Então, primeira coisa, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos dá uma coisa muito interessante, dizendo que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Afinal, a tua salvação estará em perseverar na verdade nesses últimos dias. Não vai ser fácil. É muito difícil obedecer a verdade nesses últimos dias. Porque nós estamos a ver num mundo em que temos perseguições em todos os lados. Perseguições familiares, perseguições talvez de alguns estados, perseguições dos amigos, perseguições até dos irmãos da igreja que não querem se submeter à verdade. Então, se você não perseverar firme naquilo que é a verdade e você estar determinado a obedecer a Deus, custe o que custar, como foram os apóstolos, Pedro e João ali diante dos magistrados romanos, quando eles falaram que importa obedecer a Deus do que aos homens, você vai perecer. A questão não é só aceitar Cristo como único Salvador e ser membro da igreja. A questão é perseverar nesta verdade. Muitos uma vez foram bons cristãos, mas hoje já abandonaram. Ficaram cristãos por nomes superficiais, porque a exigência do mundo tornou para eles muito mais forte do que a palavra de Cristo. E eles cederam e se uniram aos que são considerados pelo seu como os inimigos da verdade. Mas uma boa notícia, este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, capítulo 14. Então, a verdade vai ser pregada. Você hoje está a ouvir a verdade. Deus está contigo aqui a te chamar para você poder ouvir a verdade. O Espírito Santo neste momento está a comunicar com a sua mente. Esta é a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que este é o caminho, andai nele. Então, a verdade vai ser pregada em todas as nações. Por esta razão, quando você nos ajuda a partilhar este conteúdo, faz com que mais pessoas também possam ouvir a verdade da palavra de Deus. Quando continuamos, versículo 15 disse que vai se levantar uma coisa que se chama abominação da desolação, que o profeta Daniel falou, e ele afirma que os que estiveram na Judeia devem fugir para montes, e aqueles que estiveram em casa não podem tirar alguma coisa, ai das grávidas e dos que amamentaram naqueles dias. O que quer dizer isso? Deus usou o cenário da destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 para poder ilustrar o que vai acontecer no tempo do fim. Todos nós conhecemos que no ano 70 General Titus foi invadir com tropas romanas em Jerusalém, destruiu e estragou o templo, queimou e tudo mais. Muitos judeus morreram. Então, esse era um temporário abominação da desolação. Porém, a abominação da desolação nos últimos dias é o levantamento do anticristo. É quando a religião de Cristo será anulada. É quando o poder apóstata vai se levantar e vai obrigar todas as pessoas, grandes e pequenos, ricos e pobres, recebessem a marca da autoridade apóstata acima de Deus, para que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal ou marca desta apostasia. Isso está no capítulo 13 do livro de Apocalipse, versículo 16 a 17. O que é isso? Um poder apóstata vai se levantar. Qual é este poder apóstata? É a religião falsa, aquela religião medieval. É o poder papal que perseguiu milhares dos cristãos. Esta abominação da desolação vai se levantar e as pessoas serão obrigadas a obedecer os ensinamentos de Roma acima dos ensinamentos da palavra de Deus. Serão obrigados a obedecer os mandamentos do papado acima dos mandamentos de Deus, guardando o domingo assim como manda o catecismo e deixar o sábado que está nos 10 mandamentos como o quarto mandamento escrito pelo dedo de Deus, e eles vão ter que obedecer a falsa religião. Vem um tempo em que o sábado será anulado e o mundo serão obrigados a guardar o domingo. Vai passar aquilo que nós chamamos de decreto dominical. Este cenário é a abominação da desolação que falou Daniel que iria acontecer no tempo do fim. Seria o tempo para que o povo de Deus pudesse fugir de um lado para outro. É por isso que ele disse que os que estiveram na cidade de Jerusalém fujam para as montanhas. Aí dos que amamentaram naquele dia e tudo mais. Então, estamos a chegar num tempo em que o poder do anticristo irá
irá se levantar, né? A cura da ferida mortal, aquele poder que perseguiu milhares dos santos na Idade Média, que diziam que nós vamos seguir a Bíblia como única regra de fé, novamente vai se levantar e haveria uma união das religiões apóstatas, reconhecido como ecumenismo, que vai levantar aquilo que nós chamamos da imagem da besta. O que significa a imagem da besta? Quando os estados deste mundo, quando os governos deste mundo hão de se unir com as religiões apóstatas e começar a favorecer religiões e passar leis religiosas da maioria para poder oprimir a minoria. Então é esta a perseguição dos fiéis cristãos dos últimos dias. Tanto é que João fala isso no Apocalipse 12:17, dizer: irou-se dragão contra a mulher e foi fazer guerra os restantes da sua semente. Dragão é quem? É Satanás. Mulher é a igreja nas profecias. Irou-se dragão, Satanás, e foi fazer guerra ao povo de Deus. Ali termina dizendo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este povo de Deus guarda os seus mandamentos, mas ao mesmo tempo também tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Vamos rapidamente ver sobre o levantamento do anticristo, pela qual Cristo disse que é a abominação da desolação. Está exatamente aqui em capítulo 2 do 2 de Tessalonicenses, que diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Cristo não há de vir primeiro antes que acontecer isso. Sem antes que venha a apostasia. Apostasia em grego significa afastamento da verdade. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É fácil de identificar. O que significa o homem do pecado? É um poder humano mundial religioso mais influente. Nem eu não preciso te dizer qual é, você já sabe. Vai se levantar acima de todos os governos, o mesmo sistema da idade medieval. Mas também o filho da perdição. O que significa filho da perdição? Filho da perdição quer dizer aquele que ensina aos homens um caminho diferente do caminho ideal da salvação. Aquele que manda os homens a olhar para Maria, para santos, pedir perdão através dos sacerdotes e não de Cristo Jesus, este crucificado, a qual ele se opõe. Afinal, este poder se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É um poder religioso que se assenta no lugar de Deus e querer ensinar os homens a olharem para eles como Deus e deixar de obedecer aquilo que Deus disse e a sua palavra. Este poder vai ganhar novamente um destaque mundial e vai mandar neste mundo, através dessa guarda-chuva de religiões todas que se unem naquilo que nós chamamos do quê? Da Babilônia, do tempo do fim, ou seja, o ecumenismo. Então, isso vai acontecer no tempo do fim. Isso é o indício de que o Senhor Jesus já está às portas e nós estamos a ver o anticristo recuperar rapidamente a sua supremacia perdida em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por Alexandre Ruiz Berthier, general de Napoleão Bonaparte, e assim fez temporariamente o papado não mandasse nos governos do mundo, mas esta religião novamente mandará os governos do mundo e isso acarretará uma grande perseguição aos cristãos fiéis e que são bíblicos, como os valdenses da Idade Média, os albigenses, John Huss, Wycliffe, Martim Lutero Monge, né? Entre muitos outros que nós conhecemos como os reformadores protestantes. A palavra de Deus ainda continua dizendo assim: há de vir falsos cristos. Vocês há de ouvir pessoas a vir no sentido dizer que eu sou Cristo, Cristo está na China, Cristo está onde? Você vai um belo dia você ligar a sua televisão e ouvir: Notícias da tarde, Jesus Cristo apareceu na cidade de Wuhan, China. Neste momento ele abençoa, não sei o que, muita coisa. Irmão, Cristo, quando vier, todo olho verá. Eu te convido você a participar na próxima aula. Vamos compreender melhor como é que Cristo vai ver. Esse Cristo que aparece aqui, ali, não é a verdadeira vinda de Cristo. Então, ele próprio disse que se vos dizer que Cristo está aqui ou está ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e milagres, se for possível até, poderiam enganar os escolhidos. Então, amados, estamos a viver nos últimos dias. Veja lá o que diz Lucas 21, versículo 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações. Você percebeu que há angústia nas nações? Pobreza, fome, violência, criminalidade, entre muitas outras coisas. Terrorismo, angústia nas nações. Em perplexidade do bramido do mar e das ondas. O aumento de catástrofes naturais. Homens desmaiando de terror. Pessoas estão a desmaiar de terror. Na psicologia afirmam que neste momento aumentou-se a taxa de suicídio, depressão,
estresse, entre muitas outras coisas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então, essa é a situação do mundo que nós estamos a viver. Estamos a viver nos últimos dias da história deste mundo. Deus chama você a se preparar para este evento. E para terminar, vamos ver também como é que as pessoas do tempo do fim vão se comportar. A Bíblia também fala. Segundo Timóteo, capítulo 3, vamos começar de versículo 1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Então, pessoas de hoje são assim mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pasmais, ingratos e profanos, né? Avarentos, presunçosos, né? Homens arrogantes, orgulhosos. Esse aqui é o comportamento geral da sociedade do tempo do fim. Ser afeto natural, irreconciliável, só querem batalha, guerra, não querem se entender entre eles, caluniadores, fofoqueiros, semeando contendas, né? Incontinentes, cruéis e sem amor para com boas coisas. Só amam o mundo e aquilo que o mundo oferece. As coisas de Deus são consideradas coisas ultrapassadas, sem importância, né? Mas eles usam mais tempo em propagar tudo o que é falso, né? Traidores, hoje pessoas, casamentos é um problema, relacionamentos, pessoas são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, tem a aparência da piedade, mas negando a palavra de Deus, a eficácia dela. Se fazem que são pessoas de Deus, mas negam nas obras aquilo que Deus ensina. Então, essa é a situação do mundo do tempo do fim. E nós estamos a caminhar rapidamente para o tempo do fim. Agora, para terminar o meu estudo, eu gostaria de te dizer uma coisa, querida amiga e querido amigo. Esses eventos, 95% ou 97% já aconteceram. E alguns estão a acontecer. Talvez o evento mais grande que ficou qual é? Talvez é o estabelecimento da marca da besta, que quando o mundo anulará a lei de Deus e todas as pessoas serão obrigadas a guardar o domingo. Ricos e pobres, grandes e pequenos, não poderão vender nem comprar, senão aqueles que obedecem o domingo como dia sagrado. Nós já vimos que não é mandamento de Deus. Então, o resto dos eventos já estão a acontecer. Então, Cristo está às portas. Tu tens que se preparar. Maranata. Cristo vem depressa. Tem que se preparar. Porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. É verdade, sim. Estamos a ver nos últimos dias. Bom, querido amigo, querida amiga, quero lhe convidar para o próximo estudo que nós vamos ver sobre a segunda vinda de Cristo, como é que Cristo vai voltar e muito mais sobre este episódio muitíssimo interessante que nós aguardamos. Subscreva no canal, ative o sinal de notificação e partilhe este conteúdo. Pode deixar também o seu comentário para que mais pessoas possam conhecer a verdade.